Senhora Presidente, Senhora Deputada Assunção Cristas, a sua intervenção motiva-me em réplica e em comentário uma série de contraperguntas para as quais solicitava adequada resposta. Quando fala de dívida das empresas públicas, eu creio que estamos a fugir a duas outras dívidas, lá irei à dívida das empresas públicas, que é o endividamento externo do país, e imediatamente me surge esta pergunta. Este é o problema estrutural que Portugal tem. O que é que Portugal tem que fazer? A senhora deputada concorda ou não concorda com a posição que o PCP tem veiculado e que tem transmitido reiteradamente nesta Câmara, de que só se combate o endividamento externo através de um reforço e de uma defesa da capacidade produtiva instalada por todos os processos, que seja capaz de substituir importações por capacidade produtiva instalada? Primeira questão de resposta estrutural ao endividamento externo. Segunda questão, já foi colocada aqui, os juros da dívida pública e as dificuldades que isso traz para o crédito à economia. O que é que pensa a senhora deputada? Acha que é aceitável a banca privada financiar-se a 1% no Banco Central Europeu e o Estado pagar 6,5% pela tomada da sua dívida soberana? Está ou não está de acordo com o PCP quando nós dizemos que isto demonstra a paralisia do Governo, a paralisia das instituições europeias, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, que em vez de financiar diretamente os Estados a dívida soberana a taxas de juros baixos, não impede esse financiamento e só financia a banca privada, fazendo com que, por exemplo, uma questão que levantou seguramente, com que estes recursos também cheguem à economia, não apenas aos Estados, mas à economia, a taxas de juros absolutamente incomportáveis, com spreads absolutamente inaceitáveis, através de uma usura e de uma agiotagem absolutamente inaceitável. Finalmente, falando também das empresas e da dívida das empresas públicas, eu receio que a senhora deputada tenha corrido o risco de meter tudo no mesmo saco. E se é verdade que é necessário combater desperdício, combater, por exemplo, a compra de frotas automóveis nas águas de Portugal, a verdade é que as dívidas das empresas públicas, no fundamental, não é responsabilidade das empresas públicas, mas é da responsabilidade e tem crescido por irresponsabilidade do Governo. E dou-lhe dois exemplos. Um deles, aliás, deixe-me dar-lhe o seu acordo, é o das indemnizações compensatórias. O Estado não contratualiza o serviço público, não paga as indemnizações compensatórias. Vou concluir, Sra. Presidente. Ao longo de anos, sonega o financiamento das indemnizações compensatórias às empresas, designadamente às empresas de transporte. E pior que isso, o Estado mantém um modelo de financiamento ao investimento destas empresas públicas absolutamente escandaloso, indigente, fazendo com que o fundo perdido em projetos de transporte em Portugal não atinja sequer os 25%, quando sabemos que qualquer projeto de investimento em obras públicas de transportes implica um fundo perdido de cerca de 50%. E é esta irresponsabilidade do Governo, por esta recusa em alterar o modelo de financiamento das empresas públicas, que depois vai causar um endividamento, não por má gestão, não porque tenhamos que abandonar os investimentos dessas empresas públicas. Já duplicou o tempo para a sua pergunta. Mas, vou terminar, Sr. Presidente, não por irresponsabilidade das empresas ou por desnecessidade dos investimentos públicos, mas por responsabilidade do Estado, que não altera os modelos de financiamento das empresas públicas. Muito obrigado.